Olá a todos, aqui é André Bales da Crazy Pixel e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma modelagem de um escudo. É uma modelagem simples, utilizando o modificador Mirror, e também vamos abrir o mapa UV aqui para desenvolver esse escudo. Bom, para começar, eu tenho aqui uma série de escudos. Esses foram escudos que eu desenvolvi num workflow, né, misturando um pouco de referências, IA e alguns outros sistemas. Em um outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre como é que foi o meu workflow aqui para criar essas imagens de alta qualidade. E esse é um projeto que estamos desenvolvendo junto com os alunos, o projeto Priston Zero, né, um game MMORPG que estamos fazendo aqui, né, junto com os alunos. Um projeto bem bacana. Eu escolhi um deles que acho que é bem legal aqui, esse escudo, acho que ele é bem interessante, bem icônico, e ele também, apesar de ser espelhado, a textura não é espelhada, então nós vamos utilizar esse sistema aqui, né? Vamos usar essa ferramenta aqui para poder desenvolver a textura. Bom, então para iniciar eu vou abrir aqui um novo arquivo, né? Estou utilizando aqui a versão Blender 4.4. Nesse novo arquivo eu vou simplesmente pressionar A para selecionar todos os objetos e vou deletar todos esses objetos. Vou vir aqui na minha pasta onde eu escolhi uma dessas imagens. Essa é uma imagem que eu fiz em que esse escudo ele está com alfa aqui, né? Então por isso que ele fica transparente, né? Uma imagem PNG. Pode ser qualquer tipo de imagem que você pode importar para dentro do seu arquivo, né? O Blender comporta uma série de imagens. E em seguida eu vou dar aqui, né? Eu joguei ele aqui dentro da minha cena. Se eu deixar a minha visualização frontal, lateral e jogar essa imagem, ele fica apenas naquela visão, né? Você tem que tirar aqui a propriedade de ortográfico aqui para ele ficar nessa, né, tem que colocar ele aqui em perspectiva para você visualizar ele como um todo. Mas se você deixar aqui em perspectiva e jogar essa imagem aqui em cima, ele vai ficar na visualização que você colocou da câmera. Para a gente zerar essa transformação, aqui no menu N, né, então temos as transformações, né, as propriedades de posição do objeto. Então basta dar Alt G para zerar aqui as transformações de posição, Alt R para zerar a rotação e Alt S, que no caso não tem escala, mas caso você tenha feito escala, Alt S zera aqui as posições de escala. Vou dar R de rotação, vou escrever 90 graus para que ele rotacione 90 graus. Aqui na parte superior vai dar essa indicação, né? Então ao escrever 90, aqui em cima é onde aparece essa opção destacada, né? Colocada. E aqui eu vou aproveitar o eixo que está dividindo aqui a minha janela, bem no centro, e eu vou posicionar o meu objeto lá. Então, ao invés de utilizar aqui as setinhas para arrastar, uma opção que também poderia acontecer, né? Mas ao invés de fazer isso, que eu não gosto de utilizar essas setinhas, né? Normalmente eu desligo aqui o meu gizmo para nem aparecer, eu pressiono G de Grab, então eu consigo arrastar aqui o meu objeto, e vou pressionar em seguida X, e assim eu consigo arrastar ele apenas em eixo X. Vou arrastar até onde eu quero. E como eu não sei exatamente onde eu quero aqui, né, eu preciso de uma movimentação mais fina, então eu vou pressionar Shift e assim ele vai fazer aqui uma movimentação suave. E vou manter ele cortado aqui bem no meio, né, então vou até aproximar um pouco aqui com o zoom do mouse, G, X, e aí vamos arrastar e deixar ele realmente no centro, certo? Então temos a parte frontal aqui no centro, depois a gente, através do mapa UV, a gente vai abrir aqui para ter a parte das costas, mas enfim, aqui a gente já tem a imagem que precisamos. Em seguida, eu vou adicionar um plano, certo? Então, para isso, eu posso vir aqui em ADD, Mesh, Plane, ou então utilizando o atalho Shift A. Shift A, Mesh, Plane, e assim eu adiciono um plano, ok? Esse plano, eu vou então começar a modelar o objeto, né? Então, eu vou entrar aqui no modo de edição. Aqui eu tenho, né, uma opção para eu selecionar os vértices, as arestas ou as faces, aqui no canto superior. Ele já está no modo de seleção de vértices. Então eu posso clicar aqui em uma dessas vértices e também posso utilizar aqui o gizmo para movimentar esse objeto, mas mais fácil do que isso, vou voltar aqui e deixar a seleção, eu pressionar G de Grab e arrastar o objeto onde eu quero, né? Então eu posso arrastar a malha aqui e deixar onde eu desejo, certo? Aqui eu tenho uma série de vértices, eu não vou utilizar todos eles agora, né? Até para não ficar com essa parte escura aqui atrapalhando a minha visualização. Então eu vou pegar apenas um deles, vou dar Ctrl I para inverter a seleção, né? Então ele inverte a seleção e todos eles estão selecionados, menos aquele que estava selecionado anteriormente. X ou Delete para a gente deletar, e o que eu quero deletar são os vértices. Então basta clicar aqui em vértices e ele deleta os vértices. Vou pegar esse vértice, ele está um pouco à frente, depois a gente vai corrigir isso, mas eu vou manter assim mesmo. Então ele está aqui, né, na minha orbitação, eu vou clicar aqui com esse botão para visualizar bem de frente, né, bem de forma frontal aqui esse vértice. Ele está, na verdade assim, ele está selecionado aqui, mas por ele ser branco está difícil de visualizar.
Então, para não ficar com esse problema de visualização, vou voltar aqui para o modo de objeto, selecionar aqui a minha imagem. Aqui nas propriedades, né, no menu de propriedades aqui, eu vou, na verdade aqui deixa eu duplicar para a gente não se perder. Tá. Então aqui nesse menu de propriedades, então, eu tenho aqui a imagem, a posição dela, né, a localização dela. E aqui nós temos opacity, e aqui eu vou deixar ele com alfa um pouco mais, né, ele com alfa, né, um pouco transparente, e assim vai ficar mais fácil de eu visualizar os ícones em branco, né, esse pontinho em branco. Pois bem, então tenho aqui o objeto, vou entrar no modo de edição dele, ao invés de vir aqui pelo menu, eu vou pressionar Tab para entrar no modo de edição. Vamos selecionar aqui um deles, colocar ele aqui nessa posição, selecionar outro, colocar. A ideia aqui é um escudo bem low poly, né? Então uma visualização bem distante, então vai ficar bem com uma quantidade bem resumida de polígonos. Então eu vou deixar aqui ele recortando aqui em pedaços bem graúdos, né? Não vou recortar ele em muitas partes, ele não vai ser todo subdividido. Então vamos deixar ele aqui com, né? Eu vou ignorar essa ponta aqui, né? Justamente porque essa base aqui ela tem que passear por essa parte sem atravessar aqui, né? Então eu não quero criar essa parte em branco, né? Vamos deixar ela aqui no canto. Depois a gente pode ajeitar isso. Mas enfim, vou posicionar ele. Vamos posicionar ele aqui. Vou criar um novo ponto aqui. Vamos criar um novo ponto nessa parte. Mais um ponto aqui. Aqui acho que tem mais essa partezinha, acho que podemos criar mais esse vértice. Então, eu estou utilizando aqui extrusão, tá? Então clico, extrusão e arrasto. Clico, extrusão e arrasto, ok? Então, basta selecionar o vértice, extrusão, e você vai movimentando o seu mouse, né? O teu objeto ele não precisa necessariamente estar no mouse, né? Você não precisa deixar o teu mouse aqui e dar o extrusão. Você pode deixar o mouse distante, assim você não se perde na visualização. Extrusão e arrasta aqui, que ele continua se movimentando. Se eu quiser trocar de lugar, né? Fiz aqui uma extrusão, não posicionei ele no lugar legal. Basta clicar para selecionar o teu vértice, G de grab e arrastar para onde você quer. Sempre mantendo a visualização aqui de lado, tá? Então, ou clicando aqui no Y, né? Ou no X, ou seja, lá em qual eixo que você quer visualizar. Ou então, quando você orbitar, você pode segurar o Alt e ele vai dar um snap aqui e grudar a tua visualização numa visão ortogonal, sem ponto de vista, ok? Então, vamos continuar aqui acho que aqui... bom, podemos fazer esses vértices aqui. Eu acho que aqui não vai ser tão custoso, apesar de achar que ele está um pouco high poly, né? É um objeto, ele vai ficar bem low poly mesmo. Então acho que essa quantidade aqui está razoável. E em seguida eu vou dar aqui o X-Mirror, né? Porque eu não preciso desenhar aqui o outro lado. Até posso fazer isso, mas muito mais fácil você trabalhar com um modificador. Então aqui no menu, né, na janela de propriedades, na chave de boca, os modifiers, a gente vai clicar aqui em add, modifier, ele tem uma série de modificadores. A gente vai adicionar aqui em edit, em deform, nós vamos adicionar aqui o mirror. Cadê o mirror? Não, acho que é generate, desculpa. Em generate, nós vamos adicionar o mirror, tá? Eu nem sei onde fica exatamente, porque eu acabo escrevendo o nome, né? Então ao invés de eu vir aqui e clicar no generate, eu clico aqui em search e escrevo mirror. E daí já aparece, né? Porque eu já sei qual que é o nome do modificador que eu preciso. Enfim, tem o mirror aqui, e ele vai dar o mirror através, né, a partir do ponto de pivô. Então, quando a gente sai aqui do modo de edição e vai no modo de objeto, fica bem claro que esse objeto que eu estou selecionando, eu vou até selecionar esse daqui, vou dar H para deixar de visualizar, e vou tirar o 3D cursor aqui do meio, mas quando eu clico nesse vértice, tem um pontinho laranja nesse objeto. Esse pontinho laranja você não consegue necessariamente selecionar ele, né? Na verdade, ele representa o objeto, ele é o ponto de pivô de objeto. Se você rotacionar, ele vai rotacionar a partir deste ponto, né? Então dá para ver que ele está aqui. Então se eu adicionar um X-Mirror e pressionar Y, ele vai fazer desse lado o Mirror, né? Então ele está fazendo tanto em X, para, né, duplicar o objeto aqui neste eixo, quanto em Y, né? Então podemos fazer X, Y, Z e assim por diante. Eu não quero nem Y, nem X, né, nem Z, só quero X. E aqui o meu objeto está distante desse ponto. Isso aqui não é nenhum problema grave, mas eu quero posicionar ele aqui no ponto 0, certo?
Existem diversas formas de fazer isso. Uma das formas da gente aprender mais nessa parte de modelagem é, primeiro, nós vamos posicionar o nosso 3D cursor aqui no centro da nossa visualização. A gente pode manipular a posição do 3D cursor aqui em View. Nós temos aqui o 3D cursor, então nós temos essa posição, então nós podemos pegar esse objeto aqui e zerar a posição dele. Ou então, se você acabar clicando aqui para a gente arrastar ele em lugares diferentes, basta você pressionar Shift e o botão direito para arrastar ele em lugares diferentes. Mas um outro atalho para a gente zerar essa transformação é apertar Shift C. C de cursor, ok? Então a gente zera a posição aqui do 3D cursor. Vou entrar no modo de edição aqui do meu objeto. Vou pressionar A para selecionar todos os vértices. Vou alterar aqui meu ponto de pivô para que seja o ponto de pivô do 3D cursor, né? Então o 3D cursor agora passa a ser meu ponto de pivô. Então se eu quiser escalonar agora, eu posso usar aqui o ponto de pivô do 3D cursor como escala ou como rotação, enfim, se eu trocar isso aqui de posição, ele vai passar a usar outro ponto de rotação. Mas enfim, o 3D cursor aqui está zerado. E eu vou utilizar aqui a escala, tá? Então eu vou escalonar isso aqui a 0. Só que eu não vou clicar aqui com a flechinha, porque eu já falei antes, eu não gosto de utilizar esse tipo de recurso. Eu prefiro pressionar, então, né, depois de pressionar A para selecionar todos os objetos, S de escala, Y, para que em eixo Y a gente vai, né, medir essa distância. E aqui embaixo ele está multiplicando, ele está dizendo assim, por quantas vezes você quer multiplicar essa distância, né? Então ele tem uma distância aqui que é um valor de x, vezes, né, vamos, x aqui, enfim, vezes, x vezes a quantidade, né, o número que eu determinar aqui, certo? Então se eu fazer 10, ele vai multiplicar esse valor, que ele já tem uma certa distância, né, aqui vamos supor que ele tem uma distância de 1 metro, ele vai passar a ter a 10 metros, né? Então S de escala, Y, 10, ele vai mais distante, ele fica longe da minha visualização, mas não é isso que eu quero. Que eu quero é multiplicar isso aqui por 0, porque a distância entre essa malha e o 3D cursor eu quero que seja 0, ou seja, ele vai alinhar e achatar meu objeto. Então, basta pressionar S de escala, Y e digitar o valor de 0, ok? Vou dar Enter aqui para confirmar, e agora sim o objeto está realmente alinhado aqui no ponto central da minha visualização, certo? Vou dar Alt H aqui para voltar a visualizar o objeto, né? Eu dei H aqui para deixar de visualizar, né? Para dar um hide nele. Então aqui o olhozinho aqui indica esse hide, né, para deixar de visualizar. Alt H volta a visualizar. E agora vamos continuar aqui a fazer a malha agora na parte interna do meu objeto, certo? Eu vou começar aqui com as partes mais claras aqui, né? Então essas peças aqui são, né, enfim, são alguns triângulos aqui que eu acho que vão fazer um bom volume para essa minha malha. Então basta pressionar E de extrusão e arrastar aqui, E de extrusão mais uma vez. E aqui quando a gente pega, né, 3 vértices, a gente pode formar uma face. Então basta selecionar esses 3, F de face, e assim a gente seleciona uma face, certo? Então posso criar essas faces. Aqui, bom, acho que podemos formar essa face aqui mesmo que ela esteja torta, mas não tem problema porque é um objeto low poly, não vai ser tão reconhecível assim. E aqui também podemos formar uma face, ok? Então vamos continuar aqui formando essas faces. E aqui esse escudo ele tem, né, esse leão meio tigre que está aqui na parte frontal do objeto. Então essa parte aqui, apesar de eu não vou modelar esse tigre, mas eu preciso que, né, eu quero que ele tenha uma certa tridimensionalidade. Eu quero que ele sobressaia, que ele fique um pouco à frente. Então eu vou selecionar aqui esse vértice e vou arrastar ele para frente. Então G de grab, Y, e assim a gente arrasta ele um pouco para frente, ok? E vamos continuar aqui a fazer essa extrusão, né? Vamos continuar aqui adicionando esses vértices. E aqui, se você cruzar esse vértice, né? Então, eu estou cruzando aqui, eu estou indo para essa direção. E aqui eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele fique parado aqui no mirror, né? Travado aqui no mirror. Então a gente pode adicionar aqui a opção Clipping, aqui no modificador Mirror. E assim o teu objeto ele não corre mais, né, ele não atravessa mais o ponto do eixo central da sua malha. Então assim eu consigo manter aqui esse objeto. Vamos extrudar aqui para cima também para fazer esse objeto ter aqui esse triângulo, né? Vamos fazer ele ficar aqui. Eu não estou mais visualizando a parte da minha imagem, né? Então porque ela tá, né, as faces que eu estou formando aqui com F de face, ele me impede de visualizar. Então basta eu clicar aqui no X-Mirror, né? no X-Mirror não, né? No X-Ray, aqui essa opção aqui do lado do Overlay,
que garante que o meu objeto vai ficar agora transparente e assim eu consigo visualizar a minha imagem lá de trás e assim ter uma noção mais clara sobre, opa, tem que posicionar isso aqui mais para a direita, mais para a esquerda, será que eu tenho que arrumar isso? Enfim, né, facilitar aqui a minha visualização. Vamos continuar aqui formando as faces, né, então F de face aqui para formar. E para esse tigre aqui, né, esse tigre, esse leão, esse ser mágico, nós vamos formar aqui uma malha bem simples, depois a gente pode ir melhorando ela. Mas o que eu preciso aqui, né, o que eu sinto que precisa ter ali uma transformação grande é no olho, no focinho dele. Eu acredito que essas são partes do objeto que precisam realmente sair para fora, né? Que eles precisam ficar assim bem para fora mesmo ali, né? Desse escudo. Bom, podemos continuar aqui a adição dessas faces. Estou sempre visualizando aqui de lado, né? Então eu vou usando o botão do meio do mouse aqui para orbitar em volta. E assim a gente vai preenchendo aqui a nossa malha. Aqui novamente eu acho que merece um certo triângulo. Apesar que eu não preciso fechar isso daqui, né? Podemos... Se bem que aqui, né, vamos completar essa malha dessa forma. Aqui eu acho que merece um recorte, né, justamente porque essa malha aqui ela não está bem adequada. E no fim depois eu vou triangular esse objeto. E para eu formar aqui então uma aresta, eu posso pressionar o F. E o F ele vai formar uma aresta, mas ele não vai recortar a aresta, tá? Então F não é indicado aqui, na verdade o indicado é J, de join, tá? O join é que realmente parte a minha face em dois pedaços, ok? Então esse sim realmente vai dividir o meu objeto. E eu consigo formar aqui essas faces, certo? Acho que dá para posicionar aqui, vamos posicionar essa malha aqui. Vamos fazer aqui uma face para o olho. Vamos formar aqui uma face aqui para esse pedacinho. E aqui vamos então projetar para frente o focinho, né? Desse meu tigre. Que está bem interessante, inclusive. Bom, vamos fechar aqui a face. Temos os dentes aqui, né, que a gente até poderia colocar, mas eu acho que não precisa, porque senão são muitos detalhes ali. E a malha ela vai ficar bem low poly mesmo. Então vamos simplesmente extrudar aqui para baixo. Vamos jogar isso aqui um pouquinho para trás. E por fim aqui arrastar esta malha. E fazer aqui, né, ir finalizando o rosto, né, desse personagem. Então, vamos formando aqui as faces. Seleciono, né, para selecionar aqui múltiplas faces, basta pressionar Shift. E aí você pode selecionar aqui múltiplos vértices. E eu acho que está bem interessante aqui já a quantidade, né, essa divisão já está o bastante. Sempre visualizando aqui, né, para ver se está funcionando. Está funcionando, está em ordem. E eu acho que já está aqui com uma quantidade, uma malha... Opa, isso aqui está um pouco... Na verdade, assim, observando aqui, né, na tridimensionalidade, isso aqui acabou formando aqui uma malha que não está fazendo, né, o rosto ficar para fora, né? Ele parece até sei lá, uma barba, né, alguma coisa que está grande aqui. Então ele não está se encaixando muito bem. Isso porque o rosto do personagem, né, desse tigre, ele finaliza aqui, né? Então é um rosto nessa área aqui, né? Então essa área aqui é plana. Então não faz sentido essa parte ficar tão para fora, né? Então vamos deletar aqui essas faces. Vamos deletar aqui essas faces. Aqui vamos formar novamente um novo vértice. Acho que essa aqui também podemos deletar essa face. Tá tudo bem. E vamos fechar aqui então, para fechar o rosto, certo? Então, assim a gente fecha o rosto.
Vamos posicionar aqui mais um vértice para fazer esse... Eu acho que aqui tá adequado. Não precisamos fazer isso aqui tão para fora, né? Dá para fazer ele ficar aqui um pouco mais interno mesmo. E fechado, ó. Veja como ficou bem melhor agora, né? Então agora parece realmente essa parte aqui tá um pouco para fora mesmo, né? Aqui eu vou, né, ter certeza que o meio está realmente em clipping, né, ligado. Então eu vou dar Alt, clique com o botão direito aqui, ele vai selecionar todo o looping. G de grab, X, e aqui ó, lá em cima não está grudado, então eu vou grudar e assim garantir que ele está realmente, né, que todos esses pontos aqui eles estão centrados, né, eles estão ali realmente grudados, ok? Então feito isso, a gente modela aqui o nosso personagem. Outra coisa que eu preciso garantir é que a malha esteja na mesma direção, então a gente pode visualizar aqui através do menu Overlay o Face Orientation. Então assim a gente consegue enxergar, né, se tem alguma face que foi formada olhando para trás. Então aqui em vermelho tem essas faces que estão de costas, né? Então eu vou selecionar ela e pressionar o atalho Shift N para recalcular Normal, tá? Caso ele recalcule e ainda permaneça invertido, você pode dar o Shift N e clicar aqui em Side, que ele vai trocar, né? Ele vai inverter para aquilo que ele fez. Ou então, você pode usar o menu F3, que é o Search de pesquisa dentro do Blender, e escrever aqui Flip Normal. E aí também aparece aqui um outro atalho, né? O Alt N, e você pode dar Flip na Normal, né? Além disso, aqui ele também informa onde que esse item está no menu. Então lá no menu Mesh, em Normal, nós temos o item Flip, tá? Então aqui, ó, caso você não queira ir pelo atalho, né? Então aqui em Mesh, nós temos a opção Normal e nós temos aqui, ó, Flip, ok? Então, mas eu gosto muito de utilizar aqui o F3, né? Que faz esse search de pesquisa e assim você consegue, né, identificar o que você precisa e é muito mais rápido de chegar lá, certo? Feito isso, agora a gente vai extrudar esse nosso objeto para trás. Então eu vou dar Alt, clique e selecionar aqui, né? Ele começa a selecionar aqui toda essa aresta. Vou fazer a seleção por aresta, tá? Para que ele não, para que por acaso ele não acabe pegando um vértice aqui a mais que não deveria. Então seleção por aresta, Alt, clique e continua aqui selecionando. E de extrusão aqui em eixo Y, vamos arrastar aqui para trás e vamos diminuir aqui um pouco a escala. Deixa eu tirar aqui o Face Normal e diminuir aqui para que, enfim, a gente vai desenhar aqui a parte de trás. A parte de trás não vai ter então o rosto do leão, então vai ficar bem mais simples, mas basta a gente selecionar aqui então. Vamos selecionar aqui todos esses pontos e de extrusão X e arrastar aqui para o lado. Vamos diminuir aqui um pouco o tamanho. Na verdade, esse vértice aqui, ele acabou entrando aqui, né? Acho que esse aqui e esse de baixo. A gente não precisa fazer isso. Então podemos formar faces. Esses triângulos aqui mesmo, não tem problema. Ó, aqui também acho que a gente pode deletar esse. Vamos primeiro formar faces através desses triângulos. E aqui a gente realmente preenche por esse lado aqui, mais fácil, né? Então selecionamos e está feito. E aí, é claro, eu vou selecionar aqui todos esses, vamos arrastar aqui um pouquinho para frente, para que ele dê essa impressão aqui de um pouquinho côncavo. Uma coisa normal aqui de escudo, né? E esse escudo também não precisa ser tão grosso, né? Eu acho que ele pode ser grosso, eu acho que é interessante, mas ele não precisa ser exageradamente grosso. Depois a gente pode ir adicionando, né, convertendo isso e melhorando. Ele também está numa malha dura, né? Então a gente precisa deixar essa malha em Smooth. Então aqui no modo de objeto, eu vou pressionar W aqui, ou botão direito aqui no menu especial, e dar Shader Smooth. E ele vai suavizar aqui a malha, fazendo com que ela fique suave. E aqui a gente pode corrigir algumas coisas, né? Por exemplo, a malha aqui, ó, ela ficou ainda com esse canto, né, algumas coisas arredondadas que eu não gostaria. Então a gente pode dividir essa malha aqui, né, deixar, né, repartir ela para que ela não faça esse efeito. Então vamos selecionar aqui toda essa área. Então eu estou usando agora
Ctrl e clicando aqui para ele selecionar e arrastando, né, fazendo essa seleção. Ctrl E para entrar aqui também no menu de especial de Edge. E nós vamos dar aqui um Mark Sharp, ok? Mark Sharp, ele vai recortar a minha malha e fazer ela ficar no modo Sharpness, ok? E assim eu consigo exportar esse arquivo e ficar aqui com essa normal mais interessante, certo? E assim a gente consegue jogar, né, colocar isso aqui no jogo desse jeito. Dando continuidade, agora a gente vai fazer o mapa UV. Para poder fazer um mapa UV e acompanhar como que esse mapa UV está ficando, eu vou dividir a minha tela aqui. Vou colocar aqui numa das telas o Shader Editor. Aqui nós vamos clicar em New, vamos adicionar um novo material para esse objeto. Nesse novo shader, né, vou pressionar N aqui para diminuir a minha janela. Vou adicionar aqui um Texture Image, então eu vou pressionar aqui Shift A, vou clicar aqui em Search, pesquisar por Image, né, Image Texture, vamos clicar aqui. E aqui, como eu já joguei essa imagem, eu vou utilizar essa mesma imagem, então basta eu clicar aqui nesse ícone, vai aparecer aqui o nome, né, dessa imagem, vou clicar nela. E vou arrastar aqui e clicar aqui no Príncipe BSDF, tá? Então, a partir de agora, se eu entrar aqui no Shader Editor, eu vou visualizar essa textura adicionada aqui. No entanto, essa textura, e agora eu vou dividir mais uma vez aqui a janela para a gente visualizar. Então, se eu abrir aqui o UV Editor, né, e colocar aqui no meu UV Editor a imagem que eu escolhi, então o UV Editor aqui, ele serve para abrir o mapa UV, e eu quero escolher um mapa UV, né, uma textura que vai ficar nesse mapa UV, para ser visualizado. Então eu vou clicar aqui, colocar no 22. E se a gente entrar no modo de edição, a gente vai perceber que todos os vértices selecionados, que estão todos aqui, né, localizados em um único ponto, eles estão aqui, e se eu movimentar, eu até troco de cor aqui meu objeto, mas enfim, todos os vértices estão resumidos aqui em um único ponto, né, ou seja, ainda não abri o mapa UV. Então a textura, ela foi adicionada no shader, né, o shader está lendo a textura, mas eu preciso desembrulhar a minha imagem para eu poder visualizar ela por aqui, certo? Então, enfim, vou deixar aqui no shader, na visualização desse shader aqui, para a gente enxergar, enquanto a gente estiver abrindo o mapa UV, para a gente poder enxergar essa textura, né, como é que ele está ficando. Então eu vou pressionar U no menu de UV Map, e aqui nós vamos dar aqui o Project From View, ou seja, aquilo que nós estamos visualizando, a gente vai projetar aqui no mapa 2D, né, na visualização 2D aqui da textura, certo? Então, o Project From View, então ele vai visualizar exatamente como está ali. E aqui agora fica mais claro, né, da gente perceber, basta a gente, né, selecionar esses vértices G para dar grab aqui para movimentar, e assim a gente pode escalonar, rotacionar, movimentar aqui, enfim, posicionar ele de uma maneira que faça sentido aqui o nosso modelo, certo? Então está aqui. Como eu abri ele, como eu fui colocando os vértices aqui de forma muito bem posicionada, né, tentando organizar esses pontos, fica fácil da gente encaixar aqui no centro sem grandes problemas. Claro que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com esse tipo de opção, né, onde ela está, né, com um certo recorte. Então eu preciso garantir que aqui no meu mapa UV ele não vai ficar desse jeito. Então aqui na seleção por vértice, né, vamos selecionar por vértice o meu mapa 2D. Então pressiono o B de Box Selection, clico aqui para selecionar esse vértice ou outros que estiverem conectados. G de Grab e a gente arrasta ele por aqui e vamos reposicionando essas partes aqui, garantindo que o meu modelo, né, vai ficar aqui bem localizado, né, que todos esses pedacinhos aqui vão ficar bem encaixados. Então vamos deixar toda essa parte aqui também que está espelhada, vamos manter ele aqui bem no meio mesmo. E enfim, vamos continuar aqui garantindo que os cantos, eles não vão ficar aqui com nenhum espaço aberto, certo? Então, G de Grab, podemos usar aqui G, depois X, G, depois Y, para garantir que as vértices vão ficar ali no lugar certo. Um vértice como esse aqui, ó, que ele pode sair um pouquinho para fora,
nós podemos manter aqui a seleção. E aí é o seguinte, toda vez que eu quero visualizar esse mapa UV, eu tenho que selecionar todos os vértices, né? Essa primeira opção aqui, ela serve para garantir que eu só vou mexer no meu mapa UV com as faces selecionadas, né? A partir das faces que estão selecionadas. Então, basta eu clicar aqui numa face, ele vai aparecer aqui, ou então A para selecionar todas as faces, All, né, todas as faces selecionadas. E aí aqui a gente pode ir colocando esses pedacinhos aqui no lugar certo, ok? Então vamos encaixando. É algo simples mesmo, relativamente trivial. Como o meu modelo é simples, então fica fácil de posicionar todas essas partes. E uma vez que eu esteja feliz aqui, né, que eu consiga garantir essa transformação, então, agora o que basta fazer é a gente posicionar do outro lado, certo? Então também tem a parte de trás aqui do nosso modelo, né? Então, deste lado ele ficou nessa mesma posição. Vamos selecionar apenas essas faces, então seleciono a primeira face, seguro o Ctrl e clico aqui no final, ele vai arrastar selecionando todas as faces até chegar na que eu quero, na que eu cliquei. E estou aqui também no modo de seleção por faces, né? Então podemos ir utilizando o Ctrl para poder fazer essa seleção em linha, ou Shift, né? Seguro o Shift e vou clicando aqui para selecionar as outras, certo? Então, selecionei aqui essas faces, vou entrar no modo de edição aqui do meu mapa UV e vou, né, colocar aqui para o lado, certo? Então, beleza, já posicionei aqui esse objeto, estou feliz com o resultado, na verdade, como esse objeto aqui ele é bem simétrico, né, deu para garantir aqui a transformação. Eu acho que tô satisfeito aqui com essa transformação, tem uma ou outra coisinha que dá para a gente melhorar, mas ficou bem feito. E eu quero também garantir aqui que essa borda aqui também fique numa seleção correta, certo? Então vamos selecionar aqui o primeiro item e eu vou segurando, né? Seguro o Ctrl e vou clicando aqui, ele vai arrastando e selecionando em volta, certo? Então temos essa seleção, também vamos encaixar aqui no canto. Esse caso aqui, eu quero que ele fique com essa seleção. Inclusive é o seguinte, aqui eu estou visualizando e talvez por conta da iluminação e por conta também desse objeto aqui, eu posso, né, não estou enxergando direito, né? Então eu vou desligar aqui o overlay para visualizar apenas a textura. E caso você, né, aqui a sombra que às vezes pode atrapalhar, né, o roughness, né, se deixar muito brilhoso, ele pode atrapalhar aqui meu julgamento, né, para saber se está no lugar certo. Posso ligar diretamente essa imagem aqui no material output e assim eu visualizo essa imagem pura, certo? E aí a gente consegue manipular aqui e visualizar apenas essa área para não ter problema aqui na hora de perceber se de repente, poxa, eu acho que esse encaixe não ficou certo, esse aqui talvez tenha que arrumar. Qual exatamente eu tenho que arrumar? Qual exatamente não ficou certo? Então aqui a gente consegue fazer, né, garantir que consigamos observar muito bem aqui essa relação, certo? Então vamos posicionar aqui a malha, né, apertando aqui certas partes, criando aqui então um efeito que possa construir esse desenho aqui de forma bem organizada. Certo? Eu não quero ter nenhum desenho aqui, né, que ele fique livre. Eu preciso manter aqui a curva, né, sem aparecer muito. É um detalhe ali do canto, então também, como é um objeto bem low poly, vai ser tranquilo aqui da gente resolver. Então posicionamos todos os vértices, mantendo aqui os encaixes. E acho que eu já estou satisfeito aqui com essa transformação, certo? E para finalizar, ocorre que o nosso modelo ele tem uma pequena diferença na pintura, né? Então, deste lado é um lado mais escuro e esse aqui é um lado um pouquinho mais claro, né? Então, existe uma diferença entre as texturas, né? Apesar de que, assim, quase que não dá para perceber essa diferença aqui, né? A textura aqui, ela funcionou muito bem com ela realmente, né? Sem ter assimetria.
dá pra gente permanecer assim, né? Não precisa abrir o mapa UV porque é mais textura para eu garantir aqui no meu mapa UV. Do outro lado aqui também, né? Eu acredito que não tem um grande problema aqui ele ficar espelhado. Então eu acredito que dá pra gente manter assim, porque depois vai ter o bake aqui pra gente transformar essa textura e colocar ela em um outro ponto. Mas enfim, agora eu vou dar só alguns retoques aqui, porque eu acredito que apesar da malha, né, ela tem aqui a sua transformação, mas ainda assim essa cara está um pouco achatada. Então agora que eu consigo visualizar o modelo junto com a textura, fica mais fácil de melhorar aqui a malha do objeto, né? Deixando ele um pouquinho mais para fora aqui. Eu acho que vai dar aqui um bom efeito aqui esse rosto, certo? Então vamos selecioná-lo, projetar um pouquinho para frente e assim garantir, né? Fazer com que essa malha aqui realmente fique tridimensional no objeto, certo? Então podemos posicionar. De repente, se você quiser trocar um pouquinho também, dá para, né, torcer um pouquinho, né? Então veja como ao aumentar a boca aqui do animal, né, ou podemos mexer um pouquinho aqui na malha, como ela já faz um outro tipo de efeito, né? Então é bem interessante ver que dá para mexer aqui e fazer com que ele fique ainda mais interessante, né? Então aqui, ó, por exemplo, dá para deixar um pouquinho mais pontiagudo. Este canto aqui também. Aqui no canto eu acredito que, poxa, merece adicionar aqui uma ponta, sabe? Acho que ela merece ficar pontiaguda. Então eu vou pressionar aqui esse vértice aqui, eu não consigo arrastar ele, né? Ao pressionar G de grab, ele arrasta junto à textura. Agora se eu pressionar G duas vezes, né? Então GG, ele arrasta o vértice, mas mantém a textura no mesmo ponto. Então eu vou arrastar ele até aqui. Vou dividir né, fazer um recorte aqui na minha malha. Então eu vou usar aqui, né, usando as tools, né, então pressionando aqui o atalho T para abrir as tools. Nós temos aqui a faca, né, ou o atalho K. Então eu vou pressionar K, ele muda meu mouse aqui para esse outro ícone. Vou clicar aqui, arrastar aqui nesse meio, dar Enter para confirmar. E aí ele cria mais esse vértice e aí eu posso arrastar aqui e fazer com que ele fique agora um pouco mais pontiagudo, certo? Então, fiz aqui a transformação, que eu acredito que ficou bacana. Podemos ainda mexer um pouquinho mais nessa malha para poder fazer com que ele fique um pouco, né, torcido aqui, né? Vamos fazer com que dê uma certa torção o nosso objeto. Posso achatar aqui um pouquinho também, que eu acho que vai ficar uma boa referência. E voilá, estamos então com a textura aqui já adicionada e transformada. Então já temos aqui esse escudo pronto com o mapa UV, né, texturizado. E assim você pode, né, agora você tem a informação da malha, mais a textura, mais o mapa UV. E isso pode ser exportado para o seu game e transformado. Claro que a gente tem que determinar também um pouco do ponto de pivô, saber se o seu objeto está com as localização, rotação e escala aplicados. Isso é importante também para que mantenha os tamanhos. Caso não esteja, basta pressionar Ctrl A e aplicar aqui All Transformations para fazer com que isso aconteça, né? A gente pode aplicar o Mirror também, caso você queira fazer alguma transformação diferente. E a gente também pode verificar se o mapa UV, né, isso é sempre importante a gente verificar se a localização da normal está na direção correta, né, se não tem nenhuma normal invertida. A gente já viu anteriormente, mas sempre que você for finalizar o seu modelo, observe para ver se está tudo certo, ok? Feito tudo isso, aí está na hora de você salvar o seu arquivo, porque a gente sempre tem que salvar. E, enfim, o seu projeto está pronto. Espero que você tenha aprendido um pouco mais com essa aula. Curta e compartilhe nossos vídeos, é importante, né, essa interação aqui com a gente para que você possa mostrar para outras pessoas que estamos fazendo os tutoriais. Acompanhe a nossa saga aqui, nossa produção desse jogo, que está ficando super interessante, vai ficar incrível. Mais à frente a gente vai apresentar mais e mais vídeos sobre esse MMORPG que estamos desenvolvendo. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.